né? Que ela vive ao lado de pastores. A mãe é pastora, o pai é pastor, o marido é pastor. E ela, todas as vezes que eu pude observar a pastora Dinair num culto, ela está com a caneta na mão e a Bíblia na mão. Às vezes eu vi o pastor Heron aprendendo conosco, nos ensinando, nos exortando nas terça-feira, e a pastora Dinair com uma caneta. E eu falava, mas meu Deus, ela já viu ele pregar isso com certeza ela estudou com ele em casa. Mas isso é nós buscarmos a excelência em Deus. Mais vale um rascunho péssimo do que uma boa memória. Então eu digo para você, anote, escreva no cantinho da Bíblia. Não é pecado você fazer uma anotação de rodapé na Bíblia. Puxa um versículo que foi importante para você, principalmente as irmãs, para depois cobrar, né, dos esposos. Está na Bíblia, anote aí, né? Anote, porque mulher, a memória de mulher, ela só perde para elefante, né? E a pastora disse que às vezes nem para elefante perde, né? Mulher, ela lembra de caso que aconteceu há 10 anos atrás. Tem dia que você chega em casa, a mulher está de cara feia. Nunca chegue para sua mulher e pergunta, o que foi, meu amor? Não faz isso não. Se ela tiver de cara feia, sai de perto. Porque você vai falar, meu bem, você ainda me ama? Homem tem isso, meu bem, você ainda me ama? Ela fala, eu te amo, mas some de perto de mim agora. Então na hora que a mulher está chateada, não é hora de você chegar perto dela. Você tem que chegar de longe, assim, se assunto, negócio, fala, a parada hoje não está boa. Aí você sai, dá uma volta, né? Bate um papo por ali com os meninos, faz alguma coisa, depois você chega nela. Se você perguntar e ela falar assim, tá bem? É porque não está nada bem, viu, irmão? E se uma mulher chegar para você e falar assim, me conta agora, você já pode saber que ela sabe de tudo. Mulher, quando tira para investigar, irmão, ela é mais eficiente do que a agente da Interpol, descobre tudo. Então os irmãos têm que ligar e tomar cuidado, porque as mulheres, elas são, além de tudo, ainda tem um dom a mais dado por Deus, né? Nós vamos abrir as nossas Bíblias lá em João, nas bodas de Caná. Nós já aprendemos que o casamento ele foi estragado. Deus fez o homem e a mulher, Deus fez a mulher, entregou a mulher para o homem, para que os dois, e Deus disse o quê? E serão os dois uma só carne, Gênesis 2:18, serão os dois uma só carne. Por causa disso, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher. É Deus que está falando. Aí Jesus, quando esteve conosco, Jesus disse assim, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. O Senhor Jesus fazia aqui referência àquilo que Deus tinha feito, que era o que? Unir homem e mulher. Homem e mulher não pode separar, irmãos. A Bíblia ainda diz em Coríntios que o homem e a mulher, eles têm que separar somente por um pequeno espaço de tempo, para não ser tentado. As bodas em Caná, água feita em vinho. 3 dias depois, os irmãos se encontraram, amém? Amém? Vamos ler aí na sua Bíblia. 3 dias depois, houve um casamento. Deixa eu abrir aqui também. Pode diminuir um pouquinho, Bolita, aí, para caber na tela. Você vai tá pegando aí, né, meu irmão? Essa festa aqui é uma festa que nós vimos o que? É o primeiro milagre de Jesus. Aqui em João está narrando os... Conseguiu aí? Isso. Isso. Aqui está narrando, irmãos, o primeiro milagre de Jesus. O primeiro milagre que Jesus fez foi no casamento. Foi no casamento. Jesus está dizendo o quê? Eu preciso fazer um milagre no seu casamento, para que outros milagres aconteçam. Eu preciso fazer um milagre no seu casamento. Nós vimos ontem, irmão, que comunicação é uma dificuldade, comunicação é um sacrifício. Deus considerou comunicação, Deus considerou diálogo, sacrifício, porque não é fácil.
É tão difícil a gente conversar com a esposa, principalmente que as esposas, 99% estão certas, né? Eu costumo dizer assim que casamento é um relacionamento, é uma sociedade onde um dos sócios sempre tem razão e o outro é o marido, né? Então não adianta o marido querer ter razão diante da mulher. Olha, preste atenção aqui, homens. O dia que você ganhar uma discussão com a sua mulher, você perde. O dia que você ganhar, você perde. Então você tem que perder. Tem muito homem hoje perdendo com a esposa porque ele ganha dela. Você não pode, a sua adversária tem que ganhar de você. Você não pode ganhar da sua mulher. Você tem que considerar que a mulher, se você ganhar, você perde. Então não adianta. Você já entrou perdido nessa luta, né? Olha lá, ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Nós estamos falando de revelação, de palavra revelada. Quando diz a Bíblia vai tratar de mulher, vai falar de igreja. O que acontece no casamento? O seu casamento, a igreja tem que ser levada para o seu casamento. A igreja, a congregação tem que ser levada para o seu casamento. Você tem que viver a sua vida com o seu marido, com a sua esposa, na igreja. Ah, mas meu marido não é crente. Mas você leva a igreja até ele. De que forma? Você tem que ser na sua casa aquilo que você é aqui dentro do templo. Porque tem muitos homens que dentro da igreja ele é um santo. Dentro da igreja ele é uma maravilha. Mas em casa ele se transfigura. Ele se torna o representante das trevas dentro da casa dele. Existem mulheres que ela é uma santa dentro da igreja, ela é uma maravilha, mas quando está dentro de casa, ela é terrível, ninguém aguenta. Então você tem que ter a igreja no seu casamento. Estava ali a mãe de Jesus, a igreja, e foi também convidado. Quem foi convidado para o casamento? Vamos fazer assim, igual a gente fazia na escola, quando a gente estava ali. Por que nós vamos repetir? O pastor fica mandando a gente repetir, porque a Bíblia diz assim, que quando Esdras lia a lei, todo o povo repetia. E quando você repete, você está participando, você está entendendo, você está fazendo exercício com a mente. E também foi convidado Jesus. Jesus não vai entrar na sua vida se você não chamar. Existem coisas que é só Jesus para dar conta, você não dá conta. Não adianta você tentar resolver sozinho. Então você tem que chamar Jesus para o casamento. Você tem que chamar Jesus para o seu relacionamento. As dificuldades conjugais, o dia a dia da vida conjugal, você tem que colocar nas mãos de Jesus. Você tem que chamar Jesus para o casamento. E também quem foi convidado? Seus discípulos, também os seus discípulos. Quem são os discípulos de Jesus que são convidados para o casamento? São os obreiros do Senhor, são aqueles que Deus separou para pastorear a nossa vida. Quem são os discípulos do Senhor entre nós? São os nossos pastores, são aqueles que carregam a doutrina dos apóstolos com eles. Você tem que chamar o pastor e a pastora para o seu casamento. Como que é chamar o pastor e a pastora para o seu casamento? Você tem que levar o pastor na sua casa. Você tem que levar a pastora na sua casa, tem que levar o casal que preside sobre vocês na sua casa. Aí ele vai entrar na sua casa, ele vai orar, ele vai abençoar, ele vai dar palavras boas, esse casal vai dar palavras boas dentro da sua casa. Aí você está chamando os discípulos de Jesus para o casamento. Você já chamou Jesus, mas agora você precisa de chamar os discípulos de Jesus, os profetas sobre a vossa vida. Agora Jesus não entra onde ele não é convidado. E os discípulos de Jesus também não entram onde não são convidados. Eles não entram onde Jesus não está. Tem que ser convidado. Tem que ser... Vamos lá, tem que ser... Vamos todos, bem forte, tem que ser... Agora faz assim com a sua mão. Bate assim no peito e fala: Jesus, entra no meu casamento. Amém. Pega na mão da sua joinha aí. Pega na mão da sua joinha. Agora faz assim vocês dois. Jesus, pode entrar aqui. Entra no meu casamento.
Amém, amém. Agora você convida o pastor, mas a pastora faz lá um frango caipira com quiabo, com abóbora, com piqui, faz lá peixe frito, chama o pastor. Se não tiver, ele vai para beber só água também. Se não tiver nem água, ele vai para levar água. Ele quer participar com você. É os discípulos de Jesus dentro da sua casa. Pastor, eu estou nervoso lá em casa, minha esposa está nervosa. Aí o pastor, se você não falar, o pastor, a pastora, eles são profetas, mas eles não são adivinhos. E profeta só atua de acordo com a liberação do Espírito Santo. Se você não convidar o Espírito Santo, como que o Espírito Santo comunica com eles? Não tem jeito. Então, primeiro passo, você tem que ter o seu casamento na igreja. Onde? Aqui dentro. Não adianta ter casamento lá para fora. Ficar, não, aqui dentro da igreja eu sou obreiro, mas eu sou casado lá em casa. Não, você é casado, casada dentro da igreja de Jesus. O seu casamento tem que estar de acordo com a ortodoxia da igreja. Tem que estar de acordo com aquilo que é ensinado aqui no santuário, aqui no templo, aqui na congregação. A ortoplaxia da sua vida conjugal tem que estar de acordo com a doutrina dos apóstolos, tem que estar de acordo com o Espírito Santo, tem que estar de acordo com os ensinamentos da igreja, da palavra de Deus. Por exemplo, eu conheço casas onde as pessoas dizem assim, eu já vi homem falar, não, eu sou dizimista, mas minha mulher eu não sei. Eu já vi mulher dizer assim, eu sou dizimista, meu marido não é problema dele. Deixa eu te falar para você segundo a lei, porque a Bíblia diz em Romanos que nós temos que estar debaixo da lei. E a Bíblia diz que quem não é dizimista é o quê? Quem não é dizimista é o quê? Nós não falamos, né? Mas a Bíblia diz, eu vou dizer, a Bíblia diz que quem não é dizimista é ladrão. Agora, um ladrão sozinho, irmão, é um ladrão, mas se tiver de 3 é formação de quadrilha. Aí tem casa que ninguém dizima, é um quadrilhão. Então, irmão, isso é palavra de Deus, é a Bíblia que está dizendo, é doutrina, é ortodoxia cristã, que você tem que entregar o dízimo de tudo, você tem que dar também o dízimo do teu casamento, o dízimo da tua vida conjugal para Deus. Eu estou falando, isso é Bíblia, irmão. Muita gente vai deixar de herdar o reino do céu por ser religioso. E tem lugar que é quadrilha, já não é mais um ladrão, é quadrilha, porque o pai não dizima, a esposa não dizima, os filhos não dizima, aí ninguém dizima. Aí Jesus fica ali clamando, o Espírito Santo de Deus gemendo, porque já virou quadrilha, já dá formação de quadrilha, já aumenta em 12 anos a pena. Então é preciso nós entendermos isso, e isso é doutrina, isso é palavra de Deus. Não adianta eu torcer o bigode, a orelha, o cabelo, é doutrina, é palavra de Deus, e a Bíblia eu tenho que aceitar como é. E olha só, estava ali na festa, olha, no casamento, estava na igreja, Jesus foi convidado, os profetas foram convidados, os pastores foram convidados. Mas notou-se alguma coisa, estava faltando vinho. É alegria, é o símbolo do Espírito Santo, é o símbolo do sangue de Jesus, é o símbolo da remissão, é o símbolo do perdão, é o símbolo da felicidade. Aquele casamento já não tinha mais perdão, já não tinha mais alegria, já não tinha mais Espírito Santo. Mas os noivos sabiam que tinha acabado o vinho? Sim ou não? Não, eles não sabiam, mas quem sabia que tinha acabado? Os serventes. Quem são os serventes? Os obreiros da casa de Deus. Por isso que a gente olha no rosto dos irmãos, dentro da igreja, a gente percebe alguns casamentos que não tem mais alegria, que não tem mais vinho, que não existe mais vinho. A mulher não dá conta de olhar para o marido não dá conta de encarar a esposa mais. Acabou o vinho. E quem nota isso? São os serventes. Olha para o casamento ali, vereador, e diz assim, não tem mais vinho. Esse casamento não tem mais alegria, não tem mais o sangue de Cristo que é o perdão, não tem mais a comunhão, a santa ceia. Esse casamento não tem mais
ações de graça, porque o vinho representa isso. O vinho representa o sangue de Cristo nas nossas vidas. Aí alguém olha e fala, está faltando